Hoje vamos explorar a fascinante e inspiradora história de Nicodemos, um fariseu que teve encontros transformadores com Jesus e cujas ações e palavras deixaram marcas profundas no Evangelho de João. Nicodemos não era apenas mais um líder religioso, ele fazia parte do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, o que o colocava em uma posição de destaque na sociedade de sua época. No entanto, ele também era alguém que, diante das incertezas e das questões profundas sobre o reino de Deus, buscava respostas para além dos rituais e tradições. A partir de suas interações com Jesus, começamos a entender que sua jornada não se tratava apenas de conhecimento teológico, mas de uma transformação espiritual que tocava o cerne de sua identidade e fé. Nicodemos aparece em 3 momentos importantes no Evangelho de João, sendo o primeiro em um encontro noturno com Jesus. Essa visita noturna já desperta curiosidade, pois indica que ele estava disposto a correr riscos para entender melhor quem Jesus era e o que ele ensinava. Em seguida, vemos Nicodemos intervindo em uma reunião do Sinédrio, defendendo Jesus de julgamentos precipitados. E, finalmente, ele aparece novamente quando ajuda a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, em um gesto que revela coragem e respeito. Esses episódios juntos mostram uma jornada que passa da dúvida e cautela para uma demonstração de fé prática e compromisso. Neste vídeo, vamos analisar a transformação de Nicodemos ao longo dessas interações, explorando o que podemos aprender com sua jornada espiritual. Como sua busca sincera por respostas e seu gradual comprometimento com Jesus oferecem lições importantes para nossa própria fé hoje, vamos mergulhar na história para descobrir como a vida de Nicodemos ecoa o chamado de Cristo para uma fé transformadora e autêntica. Nicodemos era um fariseu, membro de uma seita religiosa que ocupava uma posição de grande influência na sociedade judaica do primeiro século. Os fariseus eram conhecidos por seu rigor na observância da lei de Moisés e das tradições orais que governavam a vida religiosa e moral do povo judeu. Eles defendiam a pureza religiosa e exerciam um papel crucial na preservação dos costumes e rituais judaicos, especialmente em um contexto onde a influência romana ameaçava a identidade cultural e religiosa de Israel. Como um fariseu e membro do Sinédrio, Nicodemos fazia parte do Conselho Supremo, que governava os assuntos religiosos e até civis dos judeus, o que conferia a ele um status de autoridade e respeito. Isso também significava que ele estava acostumado a tomar decisões que impactavam diretamente a vida das pessoas, sempre com base em uma interpretação rigorosa das Escrituras. Apesar de seu prestígio e conhecimento, Nicodemos se destacava como alguém que ainda buscava algo mais profundo. Ele não estava satisfeito apenas com o cumprimento das tradições religiosas. Havia em seu coração uma inquietação e um desejo sincero de entender a verdade de maneira mais completa. Isso é evidente quando, apesar de sua posição, ele decide encontrar Jesus para ouvir seus ensinamentos. O fato de ele ser um fariseu e buscar um diálogo com Jesus é significativo, pois muitos dos fariseus estavam entre os críticos mais ferrenhos de Jesus. Mas Nicodemos demonstra uma abertura que vai além do mero conformismo religioso, revelando uma disposição para questionar e aprender, mesmo que isso significasse colocar em risco sua reputação e posição. Nicodemos, portanto, se apresenta não apenas como um líder religioso, mas como um homem em uma jornada espiritual pessoal. Seu exemplo nos desafia a olhar além das aparências e dos títulos, buscando sempre a verdade com sinceridade e coragem. Ele não era apenas um fariseu, era alguém disposto a arriscar tudo por respostas que somente Jesus poderia oferecer. O encontro de Nicodemos com Jesus, narrado em João 3, do 1 ao 21, ocorreu à noite, o que não é um detalhe insignificante. O fato de Nicodemos procurar Jesus durante a escuridão da noite sugere algumas razões importantes. Por um lado, pode indicar cautela. Como membro do Sinédrio, ele sabia que associar-se publicamente com Jesus poderia gerar repercussões negativas entre seus colegas fariseus, que já viam Jesus com suspeita. Por outro lado, o encontro noturno também reflete a curiosidade sincera de Nicodemos.
Ele estava disposto a correr o risco de ser visto em busca de respostas para questões espirituais profundas. A noite, com seu simbolismo de escuridão e busca pela luz, representava bem a condição espiritual de Nicodemos naquele momento, um homem buscando a verdadeira iluminação. O diálogo entre Jesus e Nicodemos foi centralizado na ideia do novo nascimento. Quando Jesus afirmou que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, Nicodemos, um homem acostumado a pensar em termos de rituais externos e observância da lei, ficou confuso. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele perguntou, expressando a dificuldade de compreender o conceito espiritual que Jesus apresentava. O novo nascimento ao qual Jesus se referia não era uma transformação física, mas espiritual, uma renovação completa pelo Espírito Santo. Esse ensino desafiava a compreensão de Nicodemos, mostrando que o reino de Deus não poderia ser alcançado apenas por meio do cumprimento da lei, mas exigia uma mudança radical de coração. Esse diálogo não apenas desafiou a teologia tradicional de Nicodemos, mas também introduziu temas fundamentais na teologia joanina, a necessidade de transformação interior e a promessa de vida eterna. Jesus destacou que o novo nascimento é obra do Espírito Santo, uma ação divina que traz nova vida ao crente. Essa renovação é necessária para entrar no reino de Deus, que não é meramente uma questão de herança física ou nacional, mas de transformação espiritual. Esse conceito de vida eterna, não apenas uma vida sem fim, mas uma qualidade de vida em comunhão com Deus, passa a ser um tema central no Evangelho de João, convidando todos a experimentarem essa nova vida em Cristo. A compreensão do reino de Deus foi um ponto de conflito significativo no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Os fariseus, incluindo Nicodemos, tinham uma visão tradicional do reino, baseada na observância rigorosa da lei e nas promessas de restauração nacional de Israel. Para eles, o reino de Deus era uma realidade futura, marcada pela intervenção divina que traria libertação para o povo judeu e estabeleceria o domínio de Deus na terra, de forma visível e política. No entanto, Jesus trouxe uma perspectiva radicalmente diferente. Ele falou de um reino já presente, mas não plenamente manifesto, que se manifestava em uma transformação interior e pessoal, exigindo uma mudança do coração, e não apenas conformidade externa à lei. Essa mensagem foi difícil para Nicodemos compreender, pois contrariava a visão legalista de que o cumprimento dos rituais e tradições era suficiente para herdar o reino. À medida que o diálogo prosseguia, Nicodemos começou a perceber que a salvação e a entrada no reino de Deus não estavam baseadas na etnia, status ou cumprimento da lei, mas em uma transformação espiritual profunda. Jesus insistiu que era necessário nascer de novo, não da carne, mas do espírito. Essa mudança de paradigma levou Nicodemos a uma jornada espiritual de reavaliação de suas crenças. Ele, que estava acostumado a ver o reino como uma recompensa pela obediência à lei, teve de aceitar que a verdadeira entrada nesse reino exigia uma renovação radical que só o Espírito Santo poderia realizar. Isso não significava a anulação da lei, mas o cumprimento dela em um nível mais profundo e pessoal. Esse momento de transição marcou o início de uma mudança significativa para Nicodemos, que, embora ainda não compreendesse totalmente o que Jesus estava ensinando, começou a ver a necessidade de uma fé mais profunda e uma relação mais íntima com Deus. A mensagem de Jesus sobre o reino de Deus introduziu uma nova dinâmica, a vida eterna e a transformação espiritual que começa no presente e continua até a consumação final do reino. Nicodemos estava sendo convidado a deixar de lado as antigas estruturas de compreensão e abrir-se para a obra transformadora do Espírito, que traz uma renovação de dentro para fora, em vez de uma simples conformidade externa. A intervenção de Nicodemos no Sinédrio, narrada em João 7:50-52, é um momento revelador de coragem e progresso espiritual. Quando os líderes religiosos estavam discutindo como lidar com Jesus, muitos já estavam decididos a condená-lo sem sequer lhe dar a oportunidade de se defender. Foi então que Nicodemos, com sua posição de autoridade e profundo conhecimento da lei,
levantou uma questão crucial. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Essa pergunta, embora simples, carregava um peso significativo, pois questionava o julgamento precipitado do conselho. Nicodemos estava, de certa forma, defendendo a justiça e o direito de Jesus ser ouvido, algo que poderia ter sido interpretado pelos outros como uma demonstração de simpatia por um homem já considerado perigoso por muitos dos líderes religiosos. Esse ato de defender o princípio de justiça revela o progresso espiritual de Nicodemos. Ele estava se movendo de uma posição de curiosidade inicial, onde buscava Jesus à noite para evitar ser visto, para uma de comprometimento mais público, onde assumia o risco de se opor aos seus colegas em defesa daquilo que era certo. Embora ainda não estivesse declarando abertamente sua fé em Jesus, a ação de Nicodemos indicava uma mudança significativa em seu coração. Ele estava disposto a falar em defesa de Jesus, mesmo que isso colocasse em questão sua própria lealdade ao Sinédrio e aos demais fariseus. Esse momento marca o início de uma transição de Nicodemos, de um simples observador, para alguém que, mesmo que de forma velada, começava a assumir uma postura mais próxima do discipulado. Ao questionar o julgamento apressado, Nicodemos demonstrava não apenas um compromisso com a justiça, mas também um crescente respeito por Jesus. Sua disposição para defender o direito de Jesus ser ouvido indicava que ele estava mais aberto à mensagem de Cristo do que muitos de seus colegas. Isso sugere que a transformação iniciada na conversa noturna com Jesus estava se aprofundando e que Nicodemos já não era o mesmo homem de antes. Sua intervenção no Sinédrio foi um passo importante em sua jornada espiritual, mostrando que sua busca por respostas estava se transformando em uma busca por justiça e verdade, custasse o que custasse. O ato de Nicodemos cuidar do corpo de Jesus após a crucificação foi uma demonstração pública de coragem e devoção. Juntamente com José de Arimateia, ele assumiu a responsabilidade de preparar o corpo para o sepultamento, o que exigia grande coragem, especialmente porque ambos eram membros respeitados do Sinédrio. Associar-se publicamente a Jesus, especialmente após sua morte sob a acusação de blasfêmia, significava arriscar sua posição e reputação entre os líderes religiosos. Esse ato marcou uma mudança clara em Nicodemos, que antes procurava Jesus em segredo e agora se apresentava de forma aberta, disposto a honrar o Mestre. Esse gesto de cuidar do corpo de Jesus não era apenas uma questão de respeito, era um sinal de que Nicodemos havia passado de um seguidor hesitante para alguém que estava disposto a tomar ações concretas, mesmo que isso lhe custasse caro. O uso da mirra e do aloés, trazidos por Nicodemos em grande quantidade, também possui um simbolismo profundo. Esses perfumes eram comumente usados nos ritos de sepultamento e, no caso de Jesus, a grande quantidade indica a consideração e respeito extraordinários que Nicodemos tinha por ele. A mirra, associada ao sofrimento e à morte, era um lembrete do sacrifício que Jesus fez, enquanto o aloés, que era usado para perfumar e preservar, simbolizava a honra que Nicodemos desejava dar ao corpo de Jesus. Esse ato de ungir o corpo do Mestre com tais perfumes demonstrava uma devoção genuína e o reconhecimento de que Jesus merecia ser tratado com dignidade, mesmo após uma morte tão trágica. Esse ato final de Nicodemos revela que sua jornada espiritual havia atingido um ponto crucial. Ao prestar esse último serviço a Jesus, ele se posicionou como um discípulo, não mais oculto, mas agora visível e comprometido. O gesto não apenas proporcionou um sepultamento digno ao Mestre, mas também significou a transformação final de um homem que inicialmente buscava respostas às escuras e agora demonstrava sua fé à luz do dia. Nicodemos se uniu a José de Arimateia para cumprir uma missão que poucos estavam dispostos a realizar, expressando com esse ato silencioso uma fé que transcendia palavras e se manifestava em ações. A jornada de Nicodemos levanta a questão de se ele pode ser considerado um discípulo de Jesus, mesmo que de forma velada. Embora ele nunca tenha seguido Jesus publicamente,
como Pedro ou João, suas ações mostram um compromisso crescente e uma disposição para aprender com o Mestre. Desde o encontro noturno em busca de respostas espirituais, até a defesa de Jesus no Sinédrio e, finalmente, a participação em seu sepultamento, Nicodemos demonstrou um crescimento espiritual contínuo. Ele pode ser visto como um discípulo secreto, alguém que, por razões pessoais e sociais, não expressou abertamente sua fé, mas cujas ações revelaram uma lealdade cada vez mais profunda. Para Nicodemos, o discipulado não se manifestou em deixar tudo para seguir Jesus publicamente, mas sim em pequenos passos de coragem e compromisso que o levaram a se identificar cada vez mais com o caminho de Cristo. O custo do discipulado para Nicodemos foi significativo, especialmente considerando sua posição de liderança e influência no Sinédrio. Seguir Jesus em um contexto de oposição significava enfrentar o risco de perder seu prestígio e status entre os líderes religiosos. Ao defender Jesus publicamente, mesmo que apenas pela justiça, ele se colocou em uma posição vulnerável perante os outros membros do Sinédrio, que já viam Jesus como uma ameaça. A disposição de Nicodemos de se envolver no sepultamento de Jesus foi uma demonstração final de sua fé, ainda que implícita. Ele sabia que sua associação com um condenado à crucificação poderia custar-lhe não apenas sua reputação, mas também sua segurança. Esse gesto silencioso mostrou que ele estava disposto a sacrificar sua própria posição em favor de um compromisso mais profundo com Cristo. Nicodemos representa aqueles que seguem Jesus de maneira discreta, mas com o coração profundamente comprometido. Sua história nos lembra que o discipulado pode assumir várias formas e que a verdadeira fé, muitas vezes, exige passos de coragem em situações de grande oposição. Ele pagou um preço por se identificar com Jesus, mesmo que não de forma pública e declarada, demonstrando que o discipulado nem sempre é visível, mas pode ser igualmente significativo. Sua jornada ensina que seguir Jesus não é apenas uma questão de fazer declarações públicas de fé, mas de ações que, mesmo em segredo, honram e afirmam a verdade de Cristo. A história de Nicodemos é um símbolo poderoso de transição espiritual e busca pela verdade. Sua jornada representa uma transformação gradual, desde a curiosidade inicial até um comprometimento cada vez mais profundo com os ensinamentos de Jesus. Quando ele se aproximou de Jesus pela primeira vez à noite, ele buscava respostas para questões espirituais que ultrapassavam o mero conhecimento teológico. Esse encontro inicial marcou o início de sua busca por uma compreensão mais profunda da fé. À medida que sua história se desenrola, Nicodemos passa de um espectador cauteloso para um defensor da justiça, ao questionar os julgamentos precipitados contra Jesus no Sinédrio, e, finalmente, para alguém que demonstra publicamente sua devoção, ao cuidar do corpo de Jesus após a crucificação. Sua transição não foi imediata. Ela envolveu uma luta interna e uma reavaliação constante de suas crenças, refletindo o caminho de muitos que buscam uma fé genuína em meio às suas próprias dúvidas e desafios. As lições que a vida de Nicodemos oferece para os cristãos hoje são profundas e relevantes. Em um mundo onde a fé pode ser desafiada por pressões sociais, profissionais ou culturais, a jornada de Nicodemos nos ensina que o crescimento espiritual muitas vezes ocorre em etapas. Nem sempre a transformação é rápida ou visível para os outros, mas o compromisso com a verdade de Cristo exige perseverança. Nicodemos também nos mostra que o discipulado pode ser silencioso, mas ainda assim profundo e significativo. Ele nos encoraja a buscar a verdade, mesmo que isso signifique questionar aquilo que sempre consideramos certo, e a agir com coragem, mesmo que nossa fé nos coloque em situações difíceis. Seu exemplo nos lembra que Deus trabalha em cada coração de maneira única e que cada passo em direção à verdade é valioso, mesmo que seja dado em meio à escuridão. A jornada de Nicodemos, portanto, ecoa a realidade de muitos cristãos, que enfrentam momentos de dúvida, transformação e renovação espiritual. Ela nos convida a ver o discipulado não apenas como um evento único, mas como um processo contínuo de busca pela verdade.
onde cada passo em direção a Jesus é um passo em direção a uma fé mais madura e autêntica. Ao seguir o exemplo de Nicodemos, somos chamados a abraçar a coragem de deixar que nossas vidas sejam moldadas por Cristo, mesmo que isso ocorra de forma gradual e silenciosa. As interpretações dos pais da Igreja sobre Nicodemos refletem um entendimento rico e diversificado de sua figura. Para muitos dos primeiros cristãos, Nicodemos foi visto como um exemplo de busca sincera pela verdade. Orígenes, um dos teólogos mais influentes da antiguidade, interpretava a jornada de Nicodemos como simbolizando a passagem da escuridão para a luz, destacando seu encontro noturno com Jesus como o início de uma transição espiritual. Outros, como João Crisóstomo, viam em Nicodemos um exemplo de coragem silenciosa e progresso espiritual, ressaltando seu crescimento de um discípulo tímido para alguém que se associava abertamente a Jesus, mesmo após sua crucificação. Essas interpretações enfatizam a transformação gradual de Nicodemos, mostrando que ele não foi apenas um seguidor secreto, mas também alguém que estava disposto a arriscar sua posição por causa de sua fé. Além das interpretações teológicas, algumas tradições extra-bíblicas enriqueceram a história de Nicodemos com lendas e relatos não encontrados no Novo Testamento. Uma dessas tradições é mencionada no Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo que, apesar de não ser considerado parte do cânon bíblico, foi popular em alguns círculos cristãos primitivos. Nesse evangelho, Nicodemos é apresentado como um defensor de Jesus, argumentando em favor de um julgamento justo perante o Sinédrio. Outra lenda antiga afirma que Nicodemos foi batizado por Pedro e João, tornando-se um seguidor dedicado de Cristo. Em algumas tradições, ele é retratado como um mártir que teria sofrido perseguição por sua fé. Essas histórias, embora não sejam historicamente verificáveis, refletem o impacto duradouro de Nicodemos na imaginação cristã e sua influência como símbolo de transformação espiritual. Essas interpretações e tradições mostram que Nicodemos transcende os relatos do Evangelho de João, oferecendo um exemplo que ressoa ao longo da história da Igreja. Sua busca pela verdade, mesmo em meio às dúvidas e riscos, inspira os cristãos a seguirem um caminho de crescimento espiritual contínuo. A forma como ele é lembrado, seja como um discípulo secreto, defensor de Jesus ou mártir, revela diferentes aspectos da fé e do discipulado que continuam a ser relevantes para a prática cristã contemporânea. Nicodemos representa a possibilidade de mudança para todos aqueles que, apesar de hesitações iniciais, se abrem para o chamado transformador de Cristo. A jornada de Nicodemos é um testemunho poderoso de transformação espiritual. Ele começou como um fariseu curioso que, em busca de respostas, visitou Jesus durante a noite para discutir questões profundas sobre o reino de Deus. Esse encontro marcou o início de sua busca por uma compreensão mais profunda, desafiando suas crenças e levando-o a questionar o entendimento tradicional dos líderes religiosos. À medida que o tempo passava, vimos Nicodemos se mover de uma postura hesitante para uma posição de coragem, defendendo Jesus diante do Sinédrio e, eventualmente, expressando uma devoção pública ao cuidar do corpo de Cristo após a crucificação. Essa evolução mostra a transição de um seguidor em segredo para alguém que estava disposto a pagar o preço de sua fé. Sua história é um exemplo marcante de como Deus pode operar mudanças graduais e significativas na vida de uma pessoa, mesmo que o processo seja lento e cheio de desafios. A história de Nicodemos nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais. Quantos de nós começamos com dúvidas, medos ou inseguranças? Assim como Nicodemos, somos chamados a buscar a verdade com sinceridade e coragem, mesmo que isso signifique sair de nossa zona de conforto. Nicodemos nos ensina que a transformação espiritual é um processo contínuo e que, muitas vezes, a fé se fortalece nos pequenos passos de obediência e nas ações silenciosas. Ele nos desafia a assumir nossa fé de forma mais ousada, mesmo quando isso nos coloca em desacordo com as expectativas do mundo ao nosso redor. Assim,
Sua história nos encoraja a avançar em direção a um compromisso mais profundo com Cristo, seja em momentos de dúvida ou de plena certeza. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre personagens bíblicos e teologia. A história de Nicodemos nos mostra que nunca é tarde para buscar a verdade e que cada passo em direção a Cristo é um passo em direção à vida eterna. Continue acompanhando nossos vídeos para descobrir mais histórias inspiradoras e ensinamentos profundos das Escrituras.